sim, temos um país para salvar, é o lema do Fio Diário, que é a empresa de comunicação que eu montei para trabalhar nesse meio cultural de debate público, trazendo programas de opinião, aulas, documentários originais e estimulando um debate que a gente acha que precisa ser feito. E não é só debater por debater, é a maneira como você fomenta o debate, né? Acho que o diferencial nosso é esse. A gente tem um programa que eu considero diferente de alguns programas da direita, e eu gosto muito da Revista Oeste, da Gazeta do Povo, eu adoro, mas, por exemplo, no Show da Manhã, a gente já levou o Caiado, já levou o Ives Gandra da Silva Martins, já levou o Aldo Rebelo, já levou o Marco Aurélio Melo. Mas por que eu tô falando desses nomes? Porque diferentemente do que acontece nas outras empresas de comunicação, a gente aperta os caras. Então você vai... acha que nas outras tem deixa mais leve ali? Deixa mais leve, porque pra mim, a grande pauta do momento, e a camiseta acho que vai nessa linha, né? Que é o Fora Moraes, e um processo todo de reestruturação e de reforma radical do STF, é a prioridade. E eu não consigo entender quem está falando claramente, objetivamente, que existem crimes e abusos sendo cometidos. Esse diagnóstico, para mim, está mais do que claro e autoevidente. E eu vejo esses caras que conhecem e sabem o que estão falando não darem o remédio para a doença que eles constataram. E o remédio eles falam em reforma, mas não falam em impeachment. Agora, se tem crime... Você não faz nada com o criminoso, você só reforma o estamento burocrático, a legislação, a Constituição, e deixa o criminoso impune? Não, né? Isso daqui, acho que por questão de justiça, você tem que punir o criminoso. Administrativamente, civilmente, com indenização para todo mundo que foi perseguido, e criminalmente, com prisão. E o criminoso hoje é o Moraes. Moraes, e tem praticamente todo o Supremo Tribunal Federal que acompanhou o Moraes nesse regime que foi instaurado. Assim. O próprio Supremo o Supremo instrumentalizou toda a República Brasileira para servir aos seus pés. Mas você acredita que o impeachment de um ministro do STF vai resolver, assim, vários problemas do Brasil hoje? É o começo de um freio de arrumação. Você acha que é do com os começo. Outros? Isso daí tem que... você tem que pegar todo o arsenal bélico do Senado e da Câmara, se Deus quiser, com apoio do Executivo em 2027, e mirar para o Supremo Tribunal Federal. Porque ali eles se apropriaram, uma quadrilha, uma facção criminosa se apropriou do Supremo. Então, o problema não é a instituição em si, mas o que precisa ser retirado da competência do Supremo, o que precisa ser feito com os criminosos que lá estão, e a punição é necessária, basicamente isso. Tem CPI para instaurar, para abrir os porões de lá, para ver o que a mulher de cada ministro ganhou, em qual escritório, com qual caso. A gente tem que investigar isso daí. A gente tem que investigar esses laços espúrios que são construídos e fomentados na Inglaterra, em Portugal, nos Estados Unidos, lugares onde eles costumam dar várias conferências. Nos Estados Unidos, o Barroso pro lead do Dória. Em Portugal tem o Gilmar Palusa que está acontecendo, que acabou de acontecer. Na Inglaterra também tem bilionário que chama Alexandre de Moraes e companhia para fazer reunião a portas fechadas. Tudo isso daí tem que ser investigado. Então você tem CPI, você tem reforma da Constituição, PEC, proposta de emenda à Constituição para tirar foro por prerrogativa de função, controle concentrado de constitucionalidade, regimento interno do Senado tem que mudar para tirar a decisão do presidente do Senado. A gente tem que aprender com os erros. Onde que errou? Como é que a gente chegou nesse acidente, nesse desastre total que virou o país? Por quê? Porque tá todo mundo reclamando. Como é que um presidente como o Pacheco ou o Alcolumbre sentam em cima de... O Alcolumbre sentou já em cima de 40 pedidos de impeachment. Aquele do Coppola, lembra de 5 milhões de assinaturas? Lá de 2019, 2020. Ele sentou em cima. E daí a galera vai desmobilizando e vai perdendo esperança. E não pode perder esperança. Senão os caras tomam o país de assalto a ponto de você ter o Alexandre de Moraes falando agora. Agora. Isso aconteceu hoje. Vou suspender o que o Legislativo deliberou e o que o Executivo promoveu de ato normativo sobre o IOF. Ele tratando todo mundo que nem idiota e cadela. Ele fechou o Congresso fazendo isso. Porque a prerrogativa não é do Supremo de suspender qualquer coisa que vem do Congresso. O Supremo não tem essa competência. Isso é criminoso.
Só que a gente já trivializou e se acostumou tanto com essa cultura criminosa do STF que a gente perdeu a sensibilidade. A gente tá virando quase zumbi aqui. Ah, não tem o que fazer. E daí você não tem as referências. Você acha que a esquerda ela é omissa nesse momento? Ou tá bom pra esquerda que isso aconteça? A esquerda é a maior promotora, incentivadora e coautora desse cenário que a gente tá vendo. Pra ela é bom isso que o Moraes faz? Não é só bom. É essencial. A sobrevivência da esquerda passa pelo regime de supressão de liberdades que a gente vive hoje no Brasil. É só assim que eles se mantêm no poder e querem continuar no poder dessa forma. Eles querem arrancar a rede social, eles querem censurar, eles querem perseguir quem tem força em rede social e eles querem manter a Globo News, eles querem manter a CNN, eles querem manter as empresas dos estados, né, espalhadas de comunicação pelos estados, como, né, artifício de assessoria de imprensa para quem recebe verba da SECOM, ou de empresa estatal, ou de patrocínio na forma de Petrobras, Correios e etc. Eles querem manter a galera ali, ó, na coleira. É porque eu vejo e a rede social acaba com isso. Há 10 anos no Brasil, assim, o problema é sempre o STF, sabe? No governo Dilma, o problema era o STF. No governo Temer, o problema era o STF. Eu lembro da Gleice, no governo Bolsonaro, brigando por causa do Alexandre Moraes. Ele ia entrar, a Gleice, não, esse não. Sabe? Sempre o problema é o STF. É o STF e o brasileiro só se lascando, né? E você não votou em nenhum desses caras. Não. Isso é o mais grave. Se tem uma coisa em comum entre o executivo e o legislativo, é o voto. Isso dá legitimidade para que políticas públicas e questões que interfiram no nosso dia a dia sejam debatidas entre esses dois poderes, né? E o instrumento natural e constitucional desses poderes que eles usam é o PDL, que nem a gente está vendo. O Congresso tem a prerrogativa de inovar no ordenamento jurídico. Essa é a prerrogativa do legislativo, tá? Inovar. Criar novas obrigações, criar novos deveres ou criar novos direitos, ok? Boa. Não é competência do Supremo criar novas obrigações, novos direitos ou novos deveres. Só que os caras, eles têm, acho que tanto tesão pelo poder, que eles não estão nem aí mais. Eles têm uma bolha em volta deles de proteção do Estado, do sistema, Polícia Federal, as associações de magistrados, de servidores públicos. Eles distribuem privilégio dentro da magistratura e do serviço público, e daí eles criam uma massa de pessoas que vive desses benefícios, desses privilégios, e também que só quer o contra-cheque no final do mês. Mas Então ele consegue promover uma espiral de silêncio macabra quando ele tem a máquina na mão. Então o Supremo virou uma entidade que oferece esses benefícios para várias classes dentro da nossa burocracia e, ao mesmo tempo, eles dão um recado, prendendo Dona Jupira por 14 anos, a Débora Rodrigues por 14 anos também. Eles vão passando a mensagem, não abre a boca, não enche o saco, que senão a gente te pega. Então, mas isso reflete, não é só na Dona Maria, não é... O que eu acho que acontece? Primeiro, quando eles vão fazer alguma lei, eles... jogam pra plateia que foi o seguinte, tá sendo todo mundo tão misto, ninguém tá fazendo o que precisa, a gente vai resolver sobre essa lei aqui pra resolver isso aqui, porque o Congresso tá omisso. Então a gente vai resolver isso aqui pra eles, porque eles não estão resolvendo isso aqui, é uma necessidade, né, pública, a gente vai ajudar. Outra, que quando eles fazem silenciar, eu acho que eles não silenciam aqui embaixo, eles silenciam lá em cima, porque se existe alguém que poderia fazer um travamento no que está acontecendo, teria que começar lá no Senado. E o Senado, eu não sei o nome de mais nenhum senador, porque parece que todos eles sumiram. Às vezes você vê um outro na internet, mas agindo politicamente, não vejo. E por que eles não agem? Eu imagino que, gente, assim, é só uma comparação, não me prendam por isso. Você já viu quando você está dentro da favela e o tráfico manda lá dentro? Você tem coragem de mexer com o traficante? O que a gente vive aqui hoje, sabe, em medidas de comparações, é que se você falar contra eles, você sabe que o castigo vai ser muito severo. E não é só aqui embaixo, acho que esse castigo acontece lá em cima também, entendeu? Então assim, por que ninguém mexe? Eu acho que a gente perdeu o tempo a gente chegou na zona de não retorno. Já não dá mais para mexer ali.
Mas aí, o problema desse raciocínio, e eu tenho falado bastante sobre isso, é que o derrotismo, ele vai te entregar uma vida miserável e medíocre, onde você vai viver pensando assim de joelhos pro resto da sua vida. Se tudo que tá acontecendo é implacável e se você não tem nenhum poder de ação ou até de inspiração para outras pessoas, para a formação de uma corrente, de uma rede em prol do que é necessário, que é defender a nossa liberdade de expressão e acabar com essa cultura de medo e espiral do silêncio, se você acredita que tem um mínimo de chance da gente conseguir reverter o quadro, e sempre tem chance, você nunca pode tomar o mal pelo que ele é. Se você aceita o mal nesse estado de coisas que a gente vive, você acaba virando não parte da solução, parte do problema. Você acaba sendo um vetor de desesperança, de niilismo. Pô, se você acredita, você é cristão? Sim. Então, se você é cristão, você sabe que o mundo é automaticamente e naturalmente injusto. E a gente precisa lutar pelo que é certo. A gente não pode... os mornos serão vomitados, não é mesmo? Uhum. Antes do inferno de Dante, no limbo, tem a galera morna. Aquela galera que vive uma vida sem nenhum tipo de resquício de valor ou de princípio, mas ao mesmo tempo é apática, não faz nada em prol de alguém. Nem o mal consegue fazer direito, mas se silencia quando vê o mal acontecendo. E tem muito disso que está acontecendo no Brasil. A gente não pode ficar silente, apático, num marasmo, numa inércia, esperando que alguém venha e salve o dia. Seja você a mudança que você quer ver no futuro. Traga a bandeira que você acredita, levante essa bandeira, e se ela é verdadeira, as pessoas vêm atrás de você e te apoiam. Mas a gente não pode largar e entregar para os caras, porque a gente tá vendo o que os caras estão fazendo.